Olá, este é o programa Soul no Sistema Sagres de Comunicação. Soul, que no inglês significa alma e em português nos leva à conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que traz temas para enxergar o ser humano em suas dimensões bio, psico, social e espiritual. O meu nome é Lívia Bailão e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de altura mediana, tenho 46 anos, pele branca, cabelos lisos, um pouco abaixo dos ombros, tenho olhos azuis e hoje eu estou usando uma roupa toda na cor vermelha, um conjunto de blusa e calça com sapatos na cor creme. O nosso tema de hoje é muito especial, entre memórias e afetos, a arte como ponte nas relações familiares e sociais. E quem está conosco para falar desse tema super interessante é o Adson Arantes da Gama. O Adson é psicólogo e coordenador da Companhia de Teatro Senhoras do Cerrado. O Adson, seja muito bem-vindo ao Soul. Obrigado, Lívia, obrigado por estar nesse lugar. Eu sou um homem branco com 1,80 m, tenho 57 anos, tenho cabelo curto, grisalhos, estou vestindo uma camisa xadrez quadriculada com os quadradinhos bem pequenininhos de azul, mais claro e mais escuro. Uso uma calça jeans com um tom mais escuro e um sapato camurça. Perfeito, Adson. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença conosco aqui no Soul para falar de um tema sublime, maravilhoso, que é a arte. E especialmente a arte como mediadora, como um ponto de conexão das relações familiares e sociais, né? Então, como diz o ditado, vamos começar pelo começo. E eu queria te perguntar, Adson, como que você enxerga a arte sendo esse ponto de convergência das relações humanas, sociais, de uma forma geral? Olha, o que é interessante é que a arte ela está o tempo inteiro na nossa vida, né? Desde o momento quando a gente nasce, quando vai lá fazer as paganzinhas, os bordados, né? Quando a gente reúne para fazer ali a pamonhada, quando a gente vai fazer o presépio, então a arte ela está permeada nesse nosso universo. Então nós somos um povo, né, o brasileiro e nós goianos, nós somos um povo que realmente transborda em arte. E aí essa arte faz com que a gente conecta um com o outro e isso vai levando leveza. Por isso que é importante lugares e pontos de encontro. Seja em igreja, seja no teatro, seja em praças, né? E a arte ela tem toda essa magia de fazer com que a gente fique no mesmo lugar. Então, se você vai assistir um show, se você vai assistir um teatro, se você vai conviver ali no dia a dia, na escola, no circo, então movimenta, é todo mundo no mesmo movimento, se conectando, inebriando realmente daquela cultura, o que é que isso está passando. Então, quando você vai no museu, quando você compra um quadro, né? Por exemplo, aqui eu fico encantado, quer dizer, são várias obras de arte, né? Trabalha a criatividade, então isso dá uma conectividade. E aí é importante, por exemplo, você na sua casa, você está lá, tem a cozinha ou tem a sala, e ali tem o quê? Uma obra de arte que conecta, né? Se vocês olharem do seu lado esquerdo, tem uma obra de arte linda ali, né? E que mostra essa conexão que esse ambiente traz. E isso é muito importante para o equilíbrio emocional das pessoas. Você falou bem, né? Fez menção aqui no nosso estúdio, nessa pintura aqui atrás, isso são mandalas, né? Que eu mesma pintei, inclusive. E então a mandala não deixa de ser uma expressão artística, né? Mas eu queria te perguntar então, como a psicologia se serve da arte como essa expressão livre do inconsciente, né, desse material humano que vai dentro de nós, e se isso pode ser útil, como que funciona essa mediação? É importante trazer essa reflexão da psicologia e a gente buscando isso no dia a dia, no nosso cotidiano.
Então, quando a gente expressa através da arte, a gente está trabalhando todas as nossas faculdades mentais. O cérebro está ali o tempo inteiro. E, às vezes, muitos conflitos, eles são colocados ali, presentificados, né, ali no presente, e demonstra como é que é o funcionamento dessa família, dessa cultura, né? Por exemplo, você traz o exemplo da mandala, né? Então, a mandala, ela vai desenvolvendo toda essa questão interna e vai harmonizando. E aí nós temos N situações, nós temos a própria Cora Coralina, né? Nós temos aí outros autores, né, da literatura goiana que expressa a nossa regionalidade. Nós temos o Alfenim, né? Nós estamos quase aí na época da Semana Santa, né? Aí expressa toda essa nossa cultura em relação a essa expressão desse grupo, né? Nós vamos na Folias de Reis, na Congada, quer dizer, são N situações que expressam realmente esse inconsciente. E aí a gente está falando do inconsciente coletivo. E no trabalho, por exemplo, com artes cênicas, eu tenho 27 anos que eu trabalho com mulheres com mais de 60 anos, em que elas foram invisibilizadas por essa sociedade de opressão, e aí elas trazem as dores, as angústias, e aí a gente vai nas poetisas, no pessoal da música, na coreografia, e expressa isso ali no palco. Como um veículo, né, de expressão das Isso. angústias, das coisas mal elaboradas. Das perdas, né? Porque a gente vai envelhecendo, a gente tem que enfrentar bem as perdas, porque se a gente ficar preso no sofrimento, então a gente vai sofrer muito. Então é importante que a gente enfrente o sofrimento e aí usando a arte, usando o humor. Muito, muito bacana. Você trouxe aí várias expressões da cultura goiana, né? Eu fico imaginando cada estado do Brasil com as suas próprias expressões culturais na culinária, na cultura, nas festas típicas, né? E aí nós reunindo todos esses estados num só país, numa só nação, que também tem a sua expressão típica e a sua comida. É muita riqueza, Não, né? e é muita riqueza. Eu fiz um trabalho com a senhora do Cerrado chamado Brasilidades. E aí a gente foi estudar as culturas, né, brasileiras, não só as regionais, centro, centro-oeste, mas as questões dos ribeirinhos, dos calungas, dos indígenas. Olha que bacana. Então a gente trouxe todo esse continente dentro da singularidade, trazendo a arte. Então a gente foi na Congada, a gente teve rituais de pagelança, no sentido da expressão cultural indígena, a gente teve, trouxemos reisados, às vezes histórias, parlendas, lendas, então é muito rico. Então o nosso país, ele é diverso e ele é plural. Por isso que os governantes, eles têm que respeitar a cultura e trazer possibilidade para as pessoas poderem usufruir de uma cultura. Incentivar, Incentivar a cultura. O Adson, do que eu estou entendendo da sua fala, a arte é um veículo de comunicação entre as pessoas, que proporciona a identidade, a sensação de pertencimento nos grupamentos, né? Como nós falamos, no estado onde a gente nasce, no país onde a gente nasce. E agora eu quero extrapolar isso para a questão geracional. Você, por outro lado, diz que, né, já há 27 anos trabalha com mulheres com mais de 60 anos. Como que a arte poderia ser essa ponte para superar conflito de gerações, se isso é efetivo? Olha, essa sua pergunta é fantástica, porque nunca no mundo, porque a gente está sendo mais longevo, a gente está vivendo mais, 5 gerações ao mesmo tempo. E 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho. Se você pode ver, aqui tem pessoas com 70, 65 anos e meninos com 16, 17, tá entendendo? Tudo dentro do mesmo ambiente. Então, isso mudou a configuração nossa atual, das relações, né? A forma como discutimos. E aí você vê pessoas utilizando e a arte da música, sendo conectada com os filhos e pais, indo em shows, indo em teatros, assistindo
o mesmo grupo ali e tendo os mesmos interesses, isso traz uma possibilidade real com o passar do tempo, porque nesse momento a gente está em transição. A gente está numa sociedade imagética e uma sociedade líquida. Então nós estamos sofrendo essa transição do cabo para o touch lá do celular. Então, eu sou da época do cabo, né? De internet, antes da internet de escada. Não existia internet da minha época. Não existia. Então, hoje, eu dando aula, né? Porque eu dou aula lá na PUC, os alunos não têm mais caderno, é tudo tablet ou celular ali. E aí você vai trabalhar o quê, né? Então, a arte, ela vai conectar você, né, com esse mundo. E por isso que a gente precisa dessa escuta, saber ouvir os nossos filhos, saber ouvir os nossos cônjuges, né, os nossos companheiros. E aí a arte é legal, por exemplo. Uma tradição que tinha na minha família, ia no Teatro Goiânia, ia lá para a Escarola, lá na... Comer pizza. Comer pizza, não é assim? Então, eu vou com meus amigos e a gente sai, vai fazendo isso também. Quer dizer, ela vai conectando. Você vai num barzinho aqui em Goiânia e tem o pessoal, por exemplo, falar nisso, eu tenho que mandar um beijo pro meu amigo Chechel, porque eu amo Chechel. Ah, muito querido nosso pois também. Pois é, então o Chechel, beijo, meu amigo, Chechel. junto comigo, com a senhora, sempre está lá junto. Maravilha. Então você vê que carrega toda essa questão cultural, e aí quer dizer, cada autor de música, cada pessoa que pinta, cada pessoa que escreve um roteiro, né? Cada sujeito que se integra. Então, quer dizer, a nossa cultura ela é gigante, e ela é gigante pela sua singularidade, pela sua simplicidade, da tia que está lá, faz um pullover, eu acho que chama isso ainda, não sei, porque muda tudo. Um cachecol. Um cachecol, e que está ali fazendo, né, bordando e tudo mais. Isso conecta, né? Isso conecta você na culinária que você está dizendo, ir lá fazendo um tipo, né, de chica doida ou de um caldo, algo que vai passando de geração em geração. Então isso tudo vai conectando, e isso tudo é arte, isso tudo é processo, é produto de um povo em que a gente tem que reconhecer. Você acha que as gerações atuais que já crescem nesse ambiente hiperconectado da internet, desse mundo touch, né, que você falou do tablet e tudo, essa geração tem abertura para essa arte que a geração anterior traz? Eu acho que isso é muito interessante que você está falando, porque às vezes a gente fica falando, no meu tempo era melhor. No meu tempo eu brincava, no meu tempo era mais saudável, etc. Né? Tem essa coisa toda. Primeiro, o adolescente ele tem que ser ouvido, e ele é nunca ouvido em qualquer geração. Tá? Qualquer geração, qualquer época, os pais têm dificuldade de ouvir os adolescentes. Só que agora, nós, pais dessa geração, a gente não está ouvindo os nossos filhos mais ainda. Então a gente fica ali na tela. E aí essa minissérie Adolescência está mostrando muito isso, quer dizer, não escuta esse jovem. E só que hoje eles têm um mundaréu de informação que a gente demorava meses para qualquer coisa, para acessar. Agora eles vêm, são bombardeados, e a gente não enxerga que criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. Só que tem pai e mãe que trata a criança ou adolescente como se fosse no mesmo nível. Pai e mãe têm uma hierarquia. Sim. E quem é que tem que dar os caminhos são os nossos pais. Os adultos responsáveis. E aí você trazendo... E aí eu tenho uma coisa linda que acontece na minha família com meus sobrinhos netos. Não tem celular. Olha. E aí quando você chega, o povo fica assustado, porque eles estão brincando. Os dois moram junto com a minha irmã. E aí eles dois estão brincando, etc., e o povo fica encabulado que eles estão fazendo toda essa atividade. Então eles têm abertura, sim. É a gente que tem que quebrar esse automatismo nosso, acolher os nossos filhos, tá? Ter momentos de brincar. Vamos brincar de vareta? Vamos brincar de desenhar? Vamos brincar de fazer comida? Vamos fazer isso? E ter o tempo e usar a arte para essa conexão. E isso a gente faz toda segunda-feira lá com a senhora do Cerrado, que elas levam alguma coisa, né? Muitas falam que deu trabalho demais, mas foi na padaria, entendeu? Mas assim, é muito legal essa coisa da conexão e a gente perceber essa visão da arte.
Muito bacana, muito bacana. O Adson, fala para nós sobre esse trabalho da Companhia Senhoras do Cerrado, que você, como disse, há quantos anos, né? 27? 27, 27 anos. Como que funciona? Olha, ele começou lá na Fundec, antiga Fundação Municipal de Desenvolvimento Comunitário, eu trabalhava lá, e aí eu via que não tinha trabalho de enfrentamento real da velhice, só ia para dança ou um trabalho ali artesanal, mas não tinha enfrentamento da dor e da angústia. E eu já por ter essa minha questão de ser ator, e aí eu fui levar a psicologia e fui aprofundando nisso e surgiu a Companhia de Teatro Senhor do Cerrado, que é uma alusão a Flores do Cerrado, porque as Flores do Cerrado ela antecipa a chuva, né? Ela está num Legal. lugar inóspito, Aham. e aí, mas ela fortalece, que é o caso da velhice. Olha E que aí a bacana. gente foi fazer desse trabalho. Hoje a gente está no Museu Antropológico da Federal, como trabalho de extensão, todas as segundas-feiras, das 14 às 16 horas, fazendo meu merchandising. Mas é gratuito, tá, gente? Qualquer pessoa, não precisa Por fazer favor, fica o teatro. convite. Eu fico muito feliz. E eu acho muito legal você abrir esse espaço para a gente poder realmente dar valor à arte e a importância dela para a vida nossa. Quem tiver interesse, então todas as segundas-feiras se reúne lá e é um grupo de teatro, é isso? É um grupo terapêutico que utiliza a arte cênica, tá, para poder enfrentar as dores, a invisibilidade da velhice. E aí a gente produz. É tanto que a gente está produzindo texto agora que chama Invisibilidade. Como é que as pessoas vão invisibilizando as Uhum. pessoas, nós, ao longo do tempo. Então, é um espetáculo que ele é muito consciente, então a gente está usando a arte para conectar com a sociedade sobre como é que nós estamos cuidando das nossas pessoas 60 a mais, e também como nós estamos nos preparando para a velhice. Você percebe alguma mudança em relação em todos esses anos, né, que são quase 3 décadas Aham, praticamente, na postura interna, aí o seu olhar de psicólogo, ah, né, nem tanto de ator, e ator também, aham. mas o seu olhar de psicólogo, percebe uma mudança de consciência geracional, assim, geracional em relação ao tempo daquela época para agora? Olha, com as senhoras do Cerrado é muito interessante que primeiro era o trabalho ali no momento em que ainda nem o estatuto nem era ainda, era uma luta muito grande e era trabalho, tinha mais pessoas mais idosas nesse trabalho que não tinha ainda o trabalho de instituições que tem aí, tipo SESC, etc., que promovia a qualidade de vida das pessoas idosas. Uhum. Então, hoje, uma mulher de 50 anos ou de 60 anos, ela é totalmente diferente de mulheres com 60 anos Há 15 há anos 15 atrás, anos né? atrás, há 20 anos atrás. Então, as pessoas estão tomando consciência de que é importante que cuide da saúde. No caso das senhoras do Cerrado, mudou drasticamente quem é que está, porque agora mulheres universitárias, mulheres que se aposentaram, elas estão indo para a Companhia de Teatro Senhora do Cerrado. Olha que E claro que bacana. continua, por exemplo, a dona Emiliana, que tem 96 anos, que está lá com isso e 96 você decora o tem? texto, Olha muito melhor. só, Tem a Osinete com quase 90, então tem umas 5 que está nesse processo. olha só. Então, a importância de ter espaços para a questão da arte, Uhum. tá? Ter mais espaços, não só para o teatro, mas para a pintura, para a dança, né? E essa expressão ela é muito importante. Pelo que eu estou vendo da sua fala, a arte como questão de saúde pública Isso. mesmo, de prevenção de doenças e transtornos, tanto do corpo quanto da mente, quanto das emoções, né? E quanto da alma, também da religiosidade, porque elas trazem toda. Eu lembro que teve uma época que tinha várias senhoras, tinha as evangélicas, a católica, e tinha uma que se considerava bruxa, e ela chegava lá com as ervas e tudo, e tinha uma teia. Olha Aí só. quando eu gripava ou ficava doente, aí um impunha a mão, o outro tinha isso, e aí uma chegava e falava: Você já foi no médico? E aí você sabe quem que é que falava para ir para o médico, né? A que era a TEA, quer dizer, tudo num Aham. cuidado e vivendo as diferenças de uma forma harmônica, Respeitosa, né? respeitosa, o que não acontece isso. Então, nesse É. grupo, sai da bolha
e vai para um grupo de diversidade, mas com um objetivo único, que elas sabem que elas são agentes públicas, que elas estão ali para trabalhar as questões delas, mas para ser comunicadoras de que as mulheres, elas podem fazer a mudança. E porque a maioria são viúvas. Olha só. É. E tudo isso com a mediação da arte, né? Dessa ferramenta, desse instrumento, da encenação, da poesia, enfim, do teatro. E tem mulheres com Alzheimer já, Olha que entendeu? bacana. Nós temos atores convidados que têm Alzheimer, e aí a gente trabalha e presentifica, porque é uma coisa que outro dia a gente pode falar sobre Alzheimer, mas é tratar o sujeito vivo, não achando que ele não vai estar mais, porque quando ele está lá, ele está vivo. E aí você propiciando isso, ele vai muito mais alegre, o organismo dele vai com alegria na alma. Então eu vejo isso e os filhos falam que eles mudaram o comportamento em casa, né? Então trabalhando a autonomia através da arte, porque eles têm que decorar texto, têm que fazer coreografia. Olha o exercício, é o exercício, né, que faz da plasticidade, a plasticidade neuronal, né? Então eles estão ali vivenciando e põe eles para escutar música. Aí eu peço para eles dançar, porque eu também sou o coreógrafo do negócio, sabe? Então... Você é o psicólogo, é o dramaturgo, é o coreógrafo, é tudo. E aí eu sou muito apaixonado por isso, porque é um trabalho voluntário que eu faço há muito tempo. Foi a minha dissertação de mestrado, a minha tentativa agora do doutorado para poder deixar as técnicas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo para outras gerações poderem vir. Mas, nesse sentido, a arte salva a vida. Tem até uma fala de uma das senhoras, com 89 anos, ela fala que o teatro é o remédio para a alma. Olha que coisa linda. E é isso, a arte é o remédio para a alma. Muito bom, Adson, eu agradeço muito a sua participação e quero deixar aqui também para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, essa mensagem aqui do programa Soul, né? Porque nós trazemos temas que conectam as dimensões bio, psico, social e espiritual. E a arte faz a síntese e a unidade de todas essas nossas dimensões. Então eu achei muito oportuna a sua fala, o seu partilhar de experiência nessa sua trajetória tão rica, né, com esse grupo, né, tão interessante, tão rico, com quem a gente tem muito a aprender. Muito obrigada e eu vou aguardar você numa próxima oportunidade. Olívia, será um prazer para todos que estão ouvindo e nos assistindo. Você que está triste, você que está deprimido, acabe o orgulho, procure ajuda, tá certo? Para que você consiga se abrir para a vida, tá? Não sofra sozinho. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Tá dado o recado, pessoal. Um abraço para você. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.